Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 47. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como de vento muito forte, e encheu a casa toda onde eles estavam. E apareceram línguas como de fogo repartindo-se, e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes permitia expressar-se. Em Jerusalém moravam judeus piedosos vindos de todas as nações do mundo. Quando se fez aquele barulho, reuniu-se uma multidão e ficaram impressionados, pois cada um ouvia em sua própria língua os apóstolos falar. Confusos e maravilhados diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que cada um de nós os ouve em nossa língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas de Cirene, romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, nós os ouvimos falar das maravilhas de Deus em nossas próprias línguas. Todos estavam confusos e perplexos, perguntando uns aos outros: o que significa isso? Outros diziam caçoando: eles estão embriagados com vinho doce. Então Pedro ficou de pé com os 11, e levantando a voz assim se exprimiu: homens da Judéia e todos os que moram em Jerusalém, compreendam bem e prestem atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, trata-se do que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, diz Deus. Os filhos e filhas de vocês profetizarão, seus jovens terão visões e seus anciões terão sonhos. Sim, naqueles dias derramarei do meu espírito também sobre meus servos e minhas servas, e eles profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grande e esplêndido dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens de Israel, escutem estas palavras. Jesus, o Nazareno, foi entre vocês um homem aprovado por Deus, com os milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele, como vocês bem o sabem. Esse homem, segundo o plano previsto por Deus, foi entregue por mão de gente sem lei, e vocês o mataram, crucificando-o. Mas se Deus o ressuscitou, libertando-o das angústias da habitação dos mortos, em poder da qual não era possível que ele ficasse preso. De fato, assim falou Davi a respeito dele. Eu via sempre o Senhor diante de mim. Ele está à minha direita para que eu não vacile. Por isso meu coração se alegra e minha língua exulta, e até minha carne repousará na esperança. Porque não abandonarás minha vida na habitação dos mortos, nem permitirás que teu santo conheça a corrupção. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria em tua presença. Irmãos, posso falar-lhes com toda a franqueza sobre o patriarca Davi. Ele morreu, foi sepultado e seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas, sendo profeta, ele sabia que Deus, com juramento, lhe havia garantido que um descendente seu se assentaria em seu trono. É por isso que previu a ressurreição de Cristo e disse: ele não foi abandonado na habitação dos mortos, nem sua carne conheceu a corrupção. Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhas disso. Então, exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito prometido e o derramou. É isso que vocês estão vendo e ouvindo. De fato, assim falou Davi, que não subiu ao céu. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu faça de seus inimigos um estrado para seus pés. Portanto, que toda a casa de Israel saiba com plena certeza: esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o tornou Senhor e Cristo. Ao ouvir isso, sentiram-se apunhalados no coração e perguntaram a Pedro
e aos outros discípulos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de seus próprios pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês e para seus filhos, e para todos aqueles que estão longe, aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras, Pedro testemunhava e os exortava, dizendo: Salvem-se dessa geração perversa. Os que acolheram a palavra de Pedro foram batizados. E nesse dia uniram-se a ele cerca de 3.000 pessoas. Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão, na partilha do pão e nas orações. Eram tantos os prodígios e sinais que os apóstolos realizavam, que todos eram tomados de sentimentos de reverência. Todos os que acreditavam eram unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam entre todos conforme a necessidade de cada um. E todos os dias perseveravam unânimes no templo, e partiam um pão nas casas, tomando alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava à comunidade aqueles que eram salvos.